Olá! Já pararam para pensar no que um simples livro didático de ciências realmente nos ensina? Pois é. Hoje, a gente vai abrir essas páginas para descobrir a história oculta que ele conta, sobre ciência, tecnologia e, claro, o nosso mundo. Sabe, à primeira vista, um livro de ciências parece só uma coleção de factos, né? Mas, se a gente olhar com mais atenção, vai ver que ele é muito mais do que isso. Ele é uma narrativa poderosa que acaba moldando a nossa compreensão da própria ciência. E olha, essa narrativa é fundamental, porque ela influencia diretamente a forma como os futuros cidadãos vão encarar os grandes desafios da sociedade. Então, vamos mergulhar de cabeça na história que é mais comum, aquela que a gente encontra na maioria dessas páginas. Por décadas a fio, muitos livros didáticos promoveram uma visão bem tradicional e, como a gente vai ver, muitas vezes distorcida do que é o fazer científico. Juntos, esses mitos acabam pintando um quadro que não é bem real. A ciência como algo puro, infalível, quase mágico e, o mais importante, totalmente separado da sociedade. A ideia é que o progresso científico, por si só, vai resolver todos os nossos problemas. Mas, será que é mesmo assim? O problema central dessa visão, e é isso que a citação aponta, é que ela apaga o fator humano. Ela simplesmente ignora os valores, os interesses, as pressões sociais que, na verdade, impulsionam a ciência. Ela trata a ciência como se ela não fosse influenciada pelos interesses económicos e políticos da sociedade. Então vamos mudar de perspectiva. Vamos passar para uma estrutura alternativa, conhecida como Ciência, Tecnologia, Sociedade, ou CTS. E essa, sim, conta uma história bem diferente. Aqui a diferença fica gritante, né? A abordagem CTS não vê a ciência como uma busca isolada pela verdade. Pelo contrário, ela mostra a ciência como ela realmente é, uma atividade humana, super complexa e totalmente inserida na nossa cultura, na nossa política e na nossa economia. A grande sacada aqui é que a educação CTS vai muito além de só aprender conceitos científicos. O objetivo é entender o contexto social e histórico em que a ciência acontece. No fim das contas, o objetivo é capacitar as pessoas para o debate. É dar as ferramentas para que elas possam se envolver nas questões científicas que moldam as suas vidas, desconstruindo aquela ideia de que o futuro da tecnologia tem que ser decidido só por um grupinho de especialistas. Mas, ok, quão bem os livros didáticos de hoje em dia adotam essa visão mais realista da ciência? Uma investigação bem recente foi atrás exatamente dessa resposta. Os pesquisadores fizeram uma análise de conteúdo super aprofundada em livros didáticos muito usados no Brasil, do Programa Nacional do Livro Didático. E com esse método, os pesquisadores conseguiram algo fundamental. Eles mediram de forma objetiva a frequência com que os livros didáticos realmente falavam da ciência como um processo social. E os resultados? Bem, eles foram bem reveladores. E a análise focou em 3 das coleções mais utilizadas no país, ou seja, que impactam milhões de alunos todos os anos. E os resultados são de cair o queixo. Como o gráfico mostra, o conteúdo é quase todo, 90%, dedicado a factos isolados. A discussão sobre o contexto social da ciência ou o estímulo ao pensamento crítico é praticamente inexistente. A análise mostrou um padrão claríssimo. Os livros didáticos reforçavam aquele mito da ciência pura e perdiam chances importantíssimas de discutir as conexões da ciência com o mundo real. A abordagem era sempre de mão única, sabe? Sem falar sobre como a sociedade também influencia a ciência e a tecnologia. Em resumo, a investigação revelou que a história que ainda está sendo contada é aquela antiga e que não corresponde à realidade. Então, quais são as consequências de ensinar esse mito ultrapassado sobre a ciência? É aqui que a coisa fica realmente séria. A consequência disso é enorme. Ao contar essa história pela metade, a gente forma cidadãos que consomem tecnologia de forma passiva, em vez de pensadores críticos. Isso cria uma sociedade onde as decisões cruciais são deixadas na mão dos especialistas, o que enfraquece a participação democrática de todo mundo. Essa citação argumenta de uma forma muito poderosa que uma democracia saudável precisa de cidadãos que se sintam à vontade, que se sintam capacitados para participar das conversas sobre os rumos da ciência e da tecnologia. A forma como a gente vai responder a essa pergunta não é só uma questão académica, não. Ela vai determinar se teremos a capacidade, com um coletivo, de navegar os desafios do futuro de uma forma mais justa e democrática. A história que a gente escolhe contar importa. E muito.